Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estamos aí com o pastor Rodrigo Silva e aquela ladainha de que a Bíblia foi adulterada. Então, eu queria que vocês pudessem ouvir aqui o que ele diz para demonstrar que a Bíblia foi adulterada. E ele, como é um homem muito conhecido, fala, de uma maneira, uma retórica bem interessante, e essa retórica dele acaba convencendo muitas pessoas. Mas ele vai dizer que a Igreja Católica adulterou a Bíblia, porque a Igreja Católica passou o quê? 1517 anos, vamos dizer assim, hegemonicamente, com a Bíblia na mão, né? E esse é um dos argumentos que ele vai dizer que a Igreja adulterou por esse motivo. O outro motivo é que ele vai falar do catecismo da Igreja Católica. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. A Bíblia foi adulterada. Eu vou dar uns 2 ou 3 argumentos leigos e uns 2 ou 3 argumentos técnicos. Vou começar pelos argumentos leigos. Quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a Igreja Católica. Pronto, ele vai dizer que quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não dominou o cristianismo. A Igreja Católica é o cristianismo. A Igreja Católica é a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica é a igreja que teve Papa, o primeiro Papa, São Pedro, escolhido pelo próprio Deus. Por isso Jesus declara para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi o sangue nem a carne, ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, que te revelou a minha messianidade, que eu sou o Messias, mas foi o meu Pai do céu. E por isso eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tentarão contra ela. Nem que venha as portas do inferno disfarçada de igreja adventista, igreja luterana, igreja presbiteriana, anglicana, metodista, wesleyana, nem que venha as portas do inferno disfarçada de protestantismo, não vai superar a Igreja Católica, porque Jesus disse: eu estou com vocês até o fim dos séculos, eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito. Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que eu te darei a chave do reino dos céus. A chave, quem tem as chaves do reino dos céus? É Jesus. Apocalipse 3 vai dizer: ele tem a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, e fechando ninguém abre, e ele dá a Pedro. É inegável isso. Não tem como negar. Então, a igreja não dominou o cristianismo. A igreja é o cristianismo. E fora da igreja não há salvação. Fora da igreja, na seita adventista, por exemplo, não há salvação. A não ser que alguém na seita adventista, por uma ignorância invencível, continue achando que a seita adventista é a igreja de Cristo. E talvez por essa ignorância, e Cristo não vai levar em consideração os tempos da nossa ignorância. E quando voltar como juiz, colocar às claras a intenção que está no coração de cada homem. E essa intenção de achar que na igreja adventista está fazendo a vontade de Cristo, de repente isso pode levar alguém a ser salvo, como também qualquer outra denominação dessa. Mas ele continua com os argumentos leigos que ele disse, simples. Vamos lá. A igreja dominou o cristianismo por longas datas. Não, a igreja é o cristianismo. A igreja é a igreja de Cristo. Vamos ver aí. Então, se houve uma adulteração, a Igreja Católica que adulterou a Bíblia, correto? Aí ele diz: se houve uma adulteração, foi a Igreja Católica que adulterou. Se houve. Mas vamos ver se realmente existiu, porque ele está falando aí que a igreja adulterou, e adulterou onde? Ele diz um ponto específico. Só que quando eu vou olhar, por exemplo, o catecismo, diz assim: os 10 mandamentos. Então Deus falou para Moisés essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Quando eu vou em Êxodo capítulo 20, de qualquer Bíblia ao redor do mundo, lá está mandando, guardar o Shabat. Não é o domingo. Não fala guardar domingos e festas. Os 10 mandamentos, como estão no catecismo da Igreja, estão diferentes da Bíblia. Ora. Então veja, ele vai dizer assim: o catecismo adulterou, porque está lá. Só que, meu amigo Rodrigo Silva, o Catecismo da Igreja Católica, você pode pegar aí a página 539 do Catecismo da Igreja Católica, da edição típica vaticana, edições Loyola. Você pega aí, ou senão você pega a partir do número 2051 do Catecismo, e você vai ver os 10 mandamentos. A Igreja coloca as 3 fórmulas. A fórmula que está em Êxodo 20, versos 2 a 17, leia lá, Êxodo 20, versos 2 a 17, coloca Deuteronômio 5, versículos do 6 ao 21,
e coloca a fórmula catequética. Esta fórmula catequética, Rodrigo Silva, não foi a Igreja Católica que adulterou. Essa fórmula catequética é uma fórmula de acordo com um dos pais da Igreja, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho usava essa fórmula. Porque quando vem para o segundo mandamento, o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, aqui a Igreja Católica está fazendo nada mais nada menos do que aquilo que fizeram todos os pais da Igreja e toda a Igreja ao longo dos séculos. A Igreja reconhece nitidamente que pela ressurreição de Cristo acontecer no domingo pela manhã, a Igreja reconhece o domingo pela manhã como sendo o dia da nova criação, como sendo o dia em que os cristãos começaram a se reunir. Veja, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu aos apóstolos no primeiro dia da semana, é só você ler o finalzinho dos evangelhos, dos 4 evangelhos, apareceu aos apóstolos no domingo pela manhã. Quando ele volta a aparecer, ele vai voltar o quê? 8 dias depois, ou seja, no próximo domingo. E assim sucessivamente. Os apóstolos, como está lá em Êxodo, em Atos, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, vai dizer que no primeiro dia da semana eles se reuniam para a fração do pão. O que é a fração do pão? É a Eucaristia, a missa. Então era comum e ainda é comum a Igreja de Cristo, a única, a una, santa, católica e apostólica Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, se reunir no domingo e ter o domingo como o dia do Senhor. Todas as igrejas protestantes, com exceção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é judaizante, e foi por isso que São Paulo escreveu a carta aos Romanos para combater os judaizantes, escreveu a carta aos Gálatas para combater os judaizantes. São João escreveu suas 3 cartas combatendo os judaizantes gnósticos. Santo Inácio de Antioquia combateu os judaizantes. São Barnabé, nos seus escritos dos pais da igreja, combateu os judaizantes e inclusive vai mostrar qual é o verdadeiro repouso sabático, que não se trata do dia da semana que nós conhecemos, mas daquele dia sem ocaso, aquele dia que não terá fim, o dia em que Jesus, quando voltar como justo juiz, estabelecerá um dia sem fim, ou seja, a eternidade, onde nós iremos descansar eternamente com o Senhor. Então, deixe de conversa. Isso é conversa para boi dormir, como diz aqui no Nordeste. Isso é conversa para boi dormir. Quem gosta de conversinha, feito diz o ditado popular, é pai de noiva. O pai de noiva gosta de ouvir conversinhas. Olha, eu prometo que eu vou fazer sua filha feliz, eu prometo que eu vou... Isso aí é conversinha para enganar leigos, para enganar pessoas que não têm conhecimento nenhum das Escrituras. Mas já está comprovado, de A a Z, que os 10 mandamentos e o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, é exatamente uma substituição, vou deixar bem claro, substituição do dia. E não foi a igreja que adulterou a Bíblia. Foi Jesus que quis aparecer aos seus apóstolos aos domingos. Foi os apóstolos que, acompanhando a aparição de Cristo aos domingos, quiseram e estabeleceram a reunião. Veja, São Paulo estabeleceu a reunião eucarística, ou seja, o encontro, o culto eucarístico aos domingos, e não somente no domingo ele estabeleceu o culto, mas ele estabeleceu em todas as igrejas o dia da coleta, coletar as ofertas no domingo. Então, o Senhor Rodrigo Silva, tem muito conhecimento, mas dentro da doutrina herética de Ellen White, né? Então, infelizmente é isso, pessoal. Tudo isso se resume em uma só coisa: o ódio contra a verdade, o ódio contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai se cumprindo a palavra de Jesus: as portas do inferno tentarão contra ela, mas até o fim dos tempos não prevalecerão. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.